segundo cérebro. Essa afirmação, né? Ou o que caralho significa ter o segundo cérebro? Na ficção, ou até mesmo de senso comum, a gente acredita que tem uma ligação entre a gente ter o cérebro e o nosso coração, porque a gente sente coisas. E essas coisas que a gente sente fazem o nosso coração ficar triste, quebrado, partido, quando na verdade não é nosso coraçãozinho que fica partido, e sim nosso intestino, sendo considerado o segundo cérebro. Hoje iremos entender aí a ligação do intestino com a mente, mas para chegarmos lá também temos que entender sobre microbiota, sobre como tudo isso se liga com merda, como um tratamento, e sobre a ligação com uma chefe gata de São Francisco. Isso tudo envolvendo o documentário da Netflix, o famoso Os Segredos da Alimentação, ou Hack Your Health, The Secrets of Your Gut. Seria como hackear sua saúde. Afinal, o intuito aqui é nós cuidarmos da nossa microbiota para bufá-lo. Isso tudo isso, ou que caralhos é microbiota? Vejamos bem, nós somos compostos de micro-organismos que residem aí no nosso corpício, e por conta disso eles são compostos do quê? De algumas bactérias. Sim, nós somos compostos de bactérias e elas estão aí presentes no corpo todo. É claro que hoje a gente vai focar aí na porra do intestino, mas ela está aí presente nos tecidos dos órgãos, né, tecido de tudo, e nos fluidos. Mas como caralhos chegou nisso aí, né? Quando que se estabeleceu esse senso de microbiota, né? O senso microbiano da coisa. Eles começaram a usar métodos moleculares que se baseiam predominantemente, né, na análise de genes 16S-rRNA, ou seja, um RNA ribossomal 16S. Temos também aí o 18. A única diferença do 16 para o 18 é que o 16 ele acaba sendo mais voltado para os procarióticos, enquanto o nosso 18S-rRNA, né, ele é mais usado aí para triagem de biodiversidade e eucariota, né? Eles são genes marcadores e regiões genômicas, né? E aí eles acabam sendo amplificados e sequenciados em amostras. Tudo isso que é um trabalho aí para quem gosta de séries de investigação, ajuda aí a achar e entender muito sobre a própria pessoa. Não à toa no documentário que a gente está citando aqui no Netflix, você consegue entender toda a microbiota da pessoa, ou seja, o que essa pessoa como que ajuda e que prejudica, e como que a gente pode planejar que essa pessoa consiga viver melhor. Parece como se fosse um bagulho do Batman, investigando, só que ao invés de ele tentar entender o criminoso, ele está tentando bufar e entender os seus limites, ou como ultrapassar esses limites. Coisa que o Batman faria, provavelmente, independente se ele tivesse uma boa genética ou não, para melhores condições de se alimentar melhor e mais rápido e entender como funciona o seu próprio organismo. Uma coisa que a gente pode estar fazendo para nos ajudar, ou seja, bufarmos nós mesmos. Mas digamos que a gente não tem a possibilidade de fazer esses testes, a gente tem algumas outras coisas que a gente pode fazer. Verdade, pegando nisso tudo, esses bagulhos de teste de enviar no documentário, tem várias partes aqui que a gente vai também fragmentar dentro do documentário e coisas que a gente vai falar aqui. Mas de 4 pessoas diferentes no documentário, cada uma delas mandou o teste para um laboratório. Eles entenderam suas condições. Querida chefe gata de São Francisco, né? Foi uma das pessoas que fez o teste da microbiota com os cientistas, e eles deram o resultado para ela, e ela aprendeu que ela pode introduzir novos alimentos ao qual ela não está acostumada de pouquinho. Essa aí é a Maya Erickson, uma das chefes mais gatas de em 2023. Aí ela começou cedo, pelo que eu vi, ela começou na 8ª série a cozinhar, e ela decidiu que ela seria uma confeiteira assim e seguiu carreira, tá ligado? Ela, hoje ela tem uns 24 anos, provavelmente. Aí aconteceu isso e foi um ponto interessante. Eu comecei a fazer isso também, foi uma prática que eu comecei a fazer de introduzir novos alimentos ao qual eu tô interessado, visto que é importante a gente se alimentar melhor e tentar experimentar coisas novas. É claro, a gente não precisa comer o que não gosta. Uma coisa com mais benefícios, não está, talvez você não consiga comer aquela coisa, né? E tinham pessoas que tinham dificuldade de alimentação, pessoas que não tinham dificuldade de alimentação, e como o seu organismo reagia a tudo isso. Isso é muito interessante, que nos ajuda a entender que, na verdade, existem tratamentos para cada pessoa. Mas o que é consenso geral? Dieta. Mas quando eu falo dieta, eu não estou falando de comer certinho da mesma forma que todo mundo. Estou falando que o que o documentário mais prezou você deve contar 5 coisas, né? Que no caso as pessoas contam calorias, mas o que eles falam você não deve contar calorias, e sim a quantidade de frutas que você ingere. Seria em torno aí de umas 20 por semana, ou 20 para cima você tá num limite legal. O resto é negociável aí, porque tudo depende muito de cultura e também funciona.
Não à toa, quando você pega os papers da BBC com relação a isso, fala bastante sobre a influência do microbioma no intestino. Por exemplo, na dieta ocidental nós temos o quê? Mais gordura animal, proteína e muita pouca fibra, o que aumenta aí a produção de compostos causadores de câncer. Por outro lado, quando a gente vai para o lado mais mediterrâneo da coisa, o pessoal é muito rico em fibras, só que pouca carne vermelha. Claro, aumenta o nível de ácidos graxos fecais, né, de cadeia curta. Claro, calma que ainda a gente não entrou no tópico de merda diretamente, mas a gente chega lá. Lembra, a gente tem os ácidos graxos fecais de cadeia curta, que acabam sendo o acetato, o propionato e o butirato. O butirato ele é o mais abundante no intestino, que é o que nos serve aqui, né? E essa galerinha, eles ajudam o quê? Melhorar o sistema imunológico, ou seja, é uma boa dessa galerinha. E tem os efeitos anti-inflamatórios. Voltando ao ponto geral, o melhor que a gente poderia estar fazendo aí é uma dieta equilibrada, um pouco de fibras, proteínas e a gordura no limite correto, digamos assim. Isso que é importante, a consulta com o nutricionista. Temos aí Rodrigo Góes, a galerinha. Fazer terrorismo alimentar. Porque cada um é cada um. Visto nisso, a gente chega no tópico de probióticos, que foi uma coisa comentada nos papers da BBC. Os probióticos, eles são o quê? Micro-organismos que ajudam a melhorar o nosso microbiota. Eu falei que a gente ia aprender a bufar aí, não só de algumas maneiras mais alimentares, mas a gente vai usar agora os probióticos nessa galerinha. Tem que pensar aí como os próprios personagens da ficção, como resolver os próprios problemas aí pra se bufar, fica mais pica, né? A gente pega um estudo aí do Eran Elinavi, que é um imunologista, um estudo pequenininho, mas deu seus resultados. Ele descobriu que algumas pessoas são imunes aos probióticos, ou seja, o que deveria ajudar essas pessoas a melhorar a sua microbiota, elas são imunes. Então, que caralhos adianta, né? Foi colocado aí alguns indivíduos saudáveis, uns em cepa de probióticos, outros de placebo, e daí eles testaram seus microbiomas e a função intestinal, né? A partir de uma colonoscopia e uma endoscopia. E aí eles descobriram o quê? Que eles conseguem prever que categoria se encaixa a microbioma de cada um. O que significa que a pesquisa do Eran Elinavi sugere que os probióticos eles podem ser adaptados às necessidades do indivíduo, ou seja, cada um tem sua microbiota em específico. O que entra agora no próprio tratamento da microbiota. Existe um tratamento chamado transplante de microbiota fecal. Basicamente o que? Isso inclusive mostra no documentário. É pegar as bactérias da pessoa, né? As bactérias, microbiota, tu literalmente vai ingerir o fato microbiota. O que isso acaba acontecendo, né? É como se você pegasse a microbiota de outra pessoa e encaixasse na de outra pessoa. Quais os benefícios e quais os malefícios? Digamos que quando você leva a microbiota de uma pessoa, você leva as partes boas e as partes ruins. Ruins, elas podem, não podemos generalizar, tipo, ruim é adaptativo. Digamos que o ruim pode ser necessariamente para aquela outra pessoa. Tudo depende. Você pode ter uma microbiota que se adapte bem e uma microbiota que se adapte mal. Ou, digamos, o meio termo seria, tem umas partes que vão beneficiar mais e outras que não vão ajudar tanto. Mas é que ver o que funciona para cada um. Porque às vezes a parte que não ajudaria pode ser adaptada com outras questões. Isso pode permitir com que pessoas possam trocar de microbiota e às vezes facilitar que seu intestino consiga viver melhor, já que pessoas que têm mais dificuldades. Tem uma cena lá no documentário que tem uma moça que ela tinha dificuldade, ela não podia comer certos tipos de alimentos, ela tinha que viver tipo à base de pílulas praticamente, e ela tentou fazer o transplante pela fecal, usando o transplante, se eu não me engano, do irmão, só que não deu muito certo, porque a microbiota dela não se adaptou, e daí ela acabou ficando mal. E aí, o curioso dessa coisa toda, ela fez com o namorado, o transplante, e aí, deu mais certo, só que o lado negativo, ele já tinha depressão há muito tempo, e isso a gente entra nos próprios efeitos mentais, já em breve, mas ela acabou tendo mais tendências para depressão também, como os dois como já é depressivo, o ambiente também pode facilitar, digamos assim, né? E acabou que ela ficou, mas não necessariamente, não deixou, eu não me engano, posso estar equivocado agora, não me engano, não deixou claro se ela ficou depressiva ou se ela só ficou mais tristinhas, vamos colocar como muitas aspas. Tudo isso, qual caralho é a ligação entre o intestino e a mente? Vemos que existe uma coisa chamada eixo microbioma
genoma intestino-cérebro, ou eixo intestino-cérebro, como eu gosto de falar, porque eu acho que fica mais simples, já que a microbioma também pode estar no intestino, na verdade ela está em outros lugares, mas a gente pode especificar também, né? Os micro-organismos que a gente tem no intestino, eles produzem o quê? Boa parte dos neurotransmissores, inclusive como a serotonina, mas a gente não tá falando que serotonina tem ligação com depressão, né? Só que isso quer dizer que afeta o quê? Afeta o nosso humor, nossa saúde mental. Significa que, sabe aquele rolê que você sente borboletas na barriga quando você está apaixonado? Isso aí é provavelmente um disparo de adrenalina que deve ocorrer, e aí faz com que você sinta essas coisinhas na barriga, no intestino, por conta de você estar interessado na pessoa, e aí aquele negócio da pila de lá. Ou seja, tudo isso tem ligação com o intestino, já que eles mesmos ajudam a produzir boa parte de neurotransmissores, ou seja, essa ligação. Quando você fica com raiva, isso também pode influenciar também. Sei lá, de repente você fica com raiva e fica com uma constipação, não sei. Não, essa parte não entra muito do que eu manjo, eu só manjo um pouco dessa parte de neurotransmissores mesmo. Mas uma coisa que eles falaram muito brevemente, eles fizeram uma correlação com o autismo, o qual eu quero tentar trazer aqui em breve com mais estudos para a gente focar. Mas que a gente pode voltar aqui provavelmente o Fera dos X-Men, ele estudaria isso aí, a ligação eixo e cérebro, porque digamos que você fica estressado, né, sofre um trauma, você despertaria o gene mutante, o gene X. E não só isso, como tem certas ligações genéticas da propensão da nossa microbiota. Isso também é uma coisa que o Fera gostaria de prever, acredito eu. Eu gosto de HQs, a gente tenta juntar ficção e realidade aqui. Pode ser que você não goste muito dessa vibe, mas a gente gosta de trazer essas coisas aqui no canal, né? Bom, microbiota tem uma ligação com o nascimento, porque durante o período do processo de nascimento começa a se desenvolver a colonização dessas bactérias que vivem no nosso intestino. Pelo que é colocado nos papers da BBC, quando você tem um parto normal, as pessoas têm mais bactérias no intestino, justamente porque tem mais contato com as bactérias da mãe e da vagina também. Aí, um processo após isso, quando já nasceu, né, tem a amamentação. Quem é mais amamentado tem mais acesso à bactéria chamada Bifidobacterium, se eu não me engano, posso estar equivocado no nome também. Mas ela ajuda o quê? Fermentar oligosacarídeos do leite, né, já que está consumindo leite materno, e menor incidência de alergia e prevenção de algumas formas de tumor. Então até a amamentação pode entrar nesse rolê também. Tudo feito normal quanto a amamentação, né? Essas todas são as ligações do nosso segundo e fundo cérebro. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem trazer mais sugestões. A gente tá trazendo aqui. Eu falei aqui bastante daquela parte do senso microbiano, né? A ligação dos marcadores genômicos, amplificados, sequenciados de amostras de laboratório. Eu tenho trabalhado num laboratório por conta de iniciação científica, então isso entra também um pouco por conta de eu estar estudando bastante chá. Então isso afeta diretamente, entra nessa parte de eixo, intestino, cérebro, é o que a gente acabou trabalhando. Eu posso trazer aqui, se vocês quiserem, eu posso falar de chá verde em breve. Eu dei uma pesquisada tanto em questão de negócios, da produção, dos efeitos, para minha própria pesquisa também depois. Mas isso fica aí pra gente comentar no próximo vídeo. Se vocês quiserem ver, sugiram temas para os próximos vídeos. E é isso, galera. Até mais!